a gente fala de itinerário formativo de matemática, vai ser algo opcional para os estudantes, ou seja, ele vai escolher, né, fazer esse itinerário de matemática. E, escolhendo o itinerário de matemática, tem muitos caminhos que esse estudante vai poder traçar, né? E pensando nisso, eu gostaria de ouvir de vocês, professores, né? Vocês, professores de matemática. Como que você escolheu ser professor? Qual foi o processo? Como é que foi você escolher ser professor? E, principalmente, é claro, ser professor de matemática. Coloca aí no chat que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Bom, então, abri o primeiro slide aqui que eu vou apresentar para vocês a questão que a gente vai trabalhar hoje. Vou começar falando sobre o projeto de vida. E o que tem de novo nesse novo ensino médio? É a opção de escolha. Isso mesmo, o estudante ele vai, através das suas decisões, através da sua história de vida, através do seu projeto de vida, que inclusive já está na rede já, se eu não me engano, há 1 ano ou 2, né, onde ele pode direcionar o seu caminho, fazer escolhas, né, e nessa opção de projeto de vida, o sujeito ele é ativo, capaz de tomar decisões, fazer escolhas embasadas no conhecimento, na sua reflexão, considerando ele mesmo e o coletivo. E a novidade que vem com os itinerários formativos é essa, é dar essa autonomia para o estudante escolher. E hoje a gente vai apresentar essa escolha através do itinerário formativo de matemática. Agora, passando para o próximo slide, um pouco da organização, né, da flexibilização do ensino médio. Foi pedido durante muito tempo que o ensino médio faça sentido para o estudante, que o estudante chegue e fale assim, olha, eu quero algo que de fato eu vou usar na minha vida, algo que de fato vai estar no meu projeto de vida. E durante muitos anos, isso foi um chamamento tanto dos professores quanto dos estudantes. E pensando nisso, foi criados os itinerários formativos, para desenvolver e propiciar ao estudante a autonomia, considerando também o seu projeto de vida. E aí, pensando nisso, pessoal, como que você, estudante, vai se sentir, né? E como que você se sentia antes? Antes, por exemplo, no meu caso, quando eu era estudante e acabei escolhendo essa profissão de professor, eu pensava muito em passar no vestibular, pensava em conseguir fazer uma faculdade, mas não pensava inicialmente em qual faculdade escolher, ou qual curso escolher, ou tudo mais, né? Eu tinha aquela grade curricular comum, era uma grade que todos os estudantes faziam, e aí chegava na hora do vestibular, a gente tinha que escolher, falar, e aí, o que você vai fazer? Eu particularmente gostava muito de interagir com as pessoas, né, e tudo mais, gostava dos jovens, através até, inclusive, meu primeiro emprego, né, que foi como animador de festas infantis. E aí, quando eu fui escolher a minha profissão, acabei escolhendo matemática, porque eu era apaixonado por números, por matemática, e queria dar aula e acabei virando professor de matemática. Hoje eu estou como integrante da equipe curricular de matemática, mas eu me considero sempre professor de matemática. Então, aqui no chat, deixa eu ver aqui, ó, o pessoal dando boa tarde, família, amor pela matemática. Ó, o Paulo, compreensão da importância de aprendizagem de matemática para uma carreira acadêmica, é isso aí. A Solange falou que é a herança da família, o amor pela matemática, é isso que fez ela escolher ser professora de matemática. Tinha muita facilidade para entender a matemática e já era tutor da minha turma. Fiz pedagogia e posteriormente fiz matemática, o professor Jeremias. Fui conselheiro, não, aqui está falando da escola, de onde que está. Sempre gostei de matemática e me inspirei através dos professores do ensino médio. E é isso, professor, você que está vendo essa live, você mesmo é a inspiração dos estudantes que vão escolher o seu caminho dentro do ensino médio, né, através desse projeto de vida. E olha que responsa bacana para você, hein, professor? E aí, pensando nisso, o itinerário formativo de matemática, o itinerário puro de matemática, ele está ali para pegar esse tipo de estudante que tem amor à matemática, esse tipo de estudante que quer ser professor de matemática, quer estudar matemática, quer agir sobre tecnologias. E você, professor, essa live é para você entender de fato como ofertar e como trabalhar a matemática em sala de aula, né? E como tudo é novo, né? Itinerário formativo, né? Eu sei que você já deve estar pensando, a gente vai trazer muita informação bacana para você. E aí eu vou passar para a técnica da equipe curricular Sandra Lopes, que participa avidamente, né, na construção dos itinerários formativos, e ela vai explicar direitinho os encaminhamentos, os eixos estruturantes do itinerário formativo, para que você entenda bem o que será ofertado para o estudante. Tudo bem, Sandra? Boa tarde.
Boa tarde, Rafa. Agradecer a todos que estão presentes nessa live, convidar um pouco para que todos aí possam entender um pouco melhor, né, de como vai ser articulado, né, e vai ser configurado nesses itinerários formativos. Uma questão importante que eu destacaria da fala, né, uma das importantes da fala do Rafael, diz respeito a considerar o projeto de vida dos estudantes. Então, essa questão, ela é bastante importante, porque os estudantes estão aí permanentemente, nós também, né, estamos permanentemente construindo o nosso projeto de vida, né? Em muitas etapas, a gente faz alterações, adequações dos objetivos, das metas, e considerando essa perspectiva do projeto de vida do estudante, os itinerários formativos, né, que é a grande novidade, né, uma inovação aí para o sistema educacional de São Paulo, ele tem esse viés bastante importante, né, porque numa perspectiva dos itinerários é fazer exatamente um aprofundamento das aprendizagens relacionadas às competências gerais, né, consolidar uma formação integral dos estudantes, né, desenvolver a sua autonomia, né, dentro, na perspectiva do seu projeto de vida. Então, o estudante, ele termina os anos finais com uma perspectiva, ele ingressa no ensino médio com novas perspectivas. Então, os itinerários formativos, eles têm esse viés de contribuir, né, bastante para o projeto de vida e consolidação de algumas metas iniciais, né? Então, eu destacaria esse ponto que é bastante importante, né? Falando mais especificamente, né, da área da matemática e suas tecnologias, os itinerários, eles devem propor, né, o aprofundamento de conhecimentos estruturados para a aplicação dos diferentes conceitos e procedimentos matemáticos, né? E como fazer isso, né? A proposta é que eles sejam aliados a contextos sociais, do trabalho, aliado ao projeto de vida do estudante, e tudo isso vai se conversando a partir da estrutura proposta por esses itinerários. Então, por exemplo, no itinerário puro de matemática, nós teremos lá 6 unidades curriculares, né? Dentro dessas 6 unidades curriculares, como elas são independentes, né, o estudante ele vai ter a opção de poder escolher a unidade curricular que mais vai se enquadrar, digamos assim, naquele momento dentro do viés do projeto de vida e da sua subjetividade, né? Então, quando a gente fala de um itinerário puro de matemática, a gente também não tem só o foco no estudante que ama exatas, que é vidrado, claro, esse é o estudante, é um dos focos, mas a gente espera também que os outros estudantes também possam fazer a opção por ele, numa perspectiva de ampliar os conhecimentos dele, de olhar a matemática como uma ciência que perpassa por todas as ciências, né? Quer dizer, olhar essa conexão, né, dentro da vida, e isso é fundamental para que os estudantes estejam atentos. Então, não só pensar, né, em quem vai seguir uma carreira, né, por exemplo, na área de exatas, mas entender que a matemática ela é em muitos momentos, uma ferramenta muito importante para a cidadania e para tomar decisões, inferências, enfim. A outra questão que eu acho importante destacar, né, é que, assim, tanto no viés da resolução de problemas, como no viés da modelagem matemática, são pressupostos metodológicos que vão passar por todas as unidades, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente vem discutindo, né? Mas a gente pensou aí em trazer uma unidade curricular, por exemplo, que vai falar da questão da educação financeira sustentável, né? E aí, na perspectiva, não só de olhar, por exemplo, que pode ficar um pouco implícito, a matemática financeira, mas para além da matemática financeira, para além dos juros compostos, para além, né, dos juros simples, mas olhar outros aspectos
de um planejamento, de uma educação financeira com impacto no seu projeto de vida, para que esse estudante possa reconhecer, né, principalmente com a contribuição da matemática, ampliando os conhecimentos que ele tem na tomada de decisão, do quanto ele vai precisar, de repente, para poder viabilizar os seus projetos futuros, enfim, trazer esses aspectos para o estudante refletir. O outro ponto que também é um destaque, né, bastante importante, que são os eixos estruturantes, né? Os eixos estruturantes, eles vão perpassar por todos os itinerários, né, não só o puro de matemática, das outras áreas também, que são a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, o que a gente tem buscado fazer, né? Buscado trabalhar no itinerário todos esses eixos, na medida do possível, trazer esses eixos como pressupostos que vai contribuir, propiciar para o estudante uma integração dentro daquele aprofundamento e da formação geral básica. Investigação científica, ela tem um viés o quê? De identificar a questão central da situação-problema, levantar, formular hipóteses, selecionar, sistematizar informações confiáveis, interpretação, propor soluções. Então, assim, a investigação científica, ela é um viés para todas as unidades curriculares, né? No aspecto dos processos criativos, também aí idealizar projetos criativos com base nos conceitos fundamentais da matemática, né? E no uso de diferentes linguagens, né? Porque a matemática, ela se comunica, né? A gente tem uma linguagem própria da matemática para comunicar processos, procedimentos próprios da matemática, né? Identificar e aprofundar um tema, elaborar, né, a apresentação, difundir uma ação. Então, assim, nos processos criativos também é um outro eixo que também aparece em todas as unidades curriculares, né? Da mediação e intervenção sociocultural, a gente destaca o quê? A capacidade do estudante em mediar conflitos, propor soluções, utilizando, né, os diferentes conhecimentos que ele vai aprofundar, né, ampliar durante o itinerário, né? E esses conhecimentos, eles vão ser importantes para quê? Para que ele possa, ali na comunidade local, propor soluções, né? Tanto soluções do ponto de vista sociocultural e ambiental, promover transformações. Então, no viés da mediação e intervenção, ela é extremamente importante para o estudante perceber que aquele conhecimento, né, que ele está ali naquele percurso, estudando, ampliando, que ele tem um significado para propor mudanças, né, no entorno dele, na vida dele, na família dele, enfim, como ele entender ali aquele momento de intervenção. E do ponto de vista do empreendedorismo, é uma expansão da capacidade do estudante para estruturar iniciativas empreendedoras, né, onde ele vai mobilizar conhecimentos matemáticos e de demais áreas aí correlatas para empreender projetos que fortaleçam a atuação dele como protagonista, né, dentro da sua trajetória escolar e do projeto de vista. Não é só do ponto de vista, né, de ser um empreendedor, de ter um negócio, também, isso também é um viés importante, né, uma vez que o estudante está ali, ele está trazendo, ampliando os conhecimentos dele, quem sabe ele consiga também enxergar, né, uma ideia empreendedora para o projeto de vida dele e isso se tornar também futuramente um negócio, enfim, alguma coisa que ele possa ampliar, né, junto com a família, enfim. São aspectos metodológicos, é claro, né, mas que no trato, né, na organização desse itinerário, ele vai ser muito relevante para o estudante poder ampliar, aprofundar aqueles conhecimentos da formação geral básica, né? Porque concomitante ele também vai estar tendo as aulas de matemáticas que são as próprias lá da formação geral básica. Então ele vai estar seguindo o itinerário,
a formação geral básica. Então, a gente espera que nesse movimento o estudante aí possa ampliar bastante os conhecimentos, que a gente tenha bons resultados a partir desse novo ensino médio, viu, Rafa? Nossa, Sandra, você falando sobre todos esses eixos estruturantes, dá um brilho assim nos olhos de imaginar que a gente não tem mais, né? Isso não existe mais, tanto no currículo antigo, no currículo do Estado de São Paulo, e nesse currículo novo também, que é o currículo paulista, né? Não tem mais a matemática por si só pelo conteúdo, né? Não se ensina mais, não só a matemática, mas todas as áreas do conhecimento. A gente tem um objetivo por trás, a gente tem um eixo estruturante por trás, né? E é essa visão que é muito rica. Como, por exemplo, que nem você disse sobre educação financeira. Educação financeira é para todos. Todo mundo vai pagar boleto, todo mundo vai ter que um dia chegar e investir, todo mundo vai ter que gerir o seu dinheiro de fato, né? Então, a riqueza desse eixo estruturante é fenomenal. A parte da investigação científica, hoje em dia, o quanto nós estamos precisando de cientista, né? O quanto nós estamos precisando de pessoas que lutem pela ciência. A construção da vacina, por exemplo, foi uma vitória feita pelo Brasil, né? Outro eixo também que você comentou, a parte de intervenção sociocultural. Não adianta a gente só pensar na matemática por si só ou em outras áreas do conhecimento, sem pensar em agir ao nosso entorno e sem melhorar tanto a nossa qualidade de vida, mas quanto a qualidade de vida da nossa sociedade. Então, essa questão ideológica também é super rica, né? E hoje em dia, de fato, tendo em vista todos esses eixos estruturantes, eu tenho certeza que o itinerário formativo de matemática vai contribuir muito para a realização dos jovens, tendo em vista sempre, é claro, o projeto de vida e a opção de escolha, né? Isso é que nós precisamos, deixar o jovem ter essa opção para que seja cada vez mais assertivo dentre o projeto de vida feito pelo estudante. E aí, o percurso feito através do itinerário formativo, ele tem dois caminhos. Ele tem o caminho da formação acadêmica, que é de fato a universidade, para você entender todos os conceitos e os pressupostos da profissão e ir mais a fundo, seja na parte da investigação científica, seja na parte de ser professor e tudo mais, e na atuação profissional, que de fato é isso que o jovem ele almeja, como o que ele vai fazer, né? Saindo do ensino médio, quem é que ele vai ser? E hoje eu trouxe aqui, nós trouxemos para vocês uma estudante que ao mesmo tempo é professora, olha só que doido, a estudante Karen, né? Que ela está, se eu não me engano, no 6º semestre, 8º semestre, se eu não me engano, no curso de matemática pela USP, ela vai se apresentar melhor, e também já é professora, já dá aula. Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Rafa, pela apresentação. Como o Rafa disse, eu sou a Karen Plantier, eu tenho 24 anos e eu estudo licenciatura em matemática pela Universidade de São Paulo, né, a famosa USP. Além disso, eu também fui estudante de escola pública durante todo o meu ensino fundamental, ensino médio, fundamental 1, então eu tenho um percurso bem longo aí nas escolas públicas, né. Eu morava em Carapicuíba, na região da Zona Oeste, foi lá que eu fiz todo esse meu percurso no Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. E eu sou professora também, né, de matemática, e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre esse meu percurso, sobre a minha história, como que é essa minha relação com a matemática. É isso aí, Karen. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de você ter aceitado a trabalhar com essa live conosco, né, para conversar um pouco sobre os desdobramentos da profissão de matemática, tanto a profissão, né, de matemática como professor, mas também a área acadêmica de matemática. E você é gente da gente, né? É gente que cresceu, né? Cresceu no, como posso dizer, né? Cresceu no terrão aqui, né? Estudante do ensino fundamental da escola pública, né? Do ensino médio em escola pública. Eu também sou estudante e, inclusive, você ingressou na universidade pública. Mas uma perguntinha que não quer calar, Karen. Eu quero saber por que matemática? Por que você escolheu matemática para seguir esse caminho? E o pessoal do chat também pode escrever também por que você escolheu matemática e eu comento com vocês. Nossa, essa é uma pergunta que surge bastante, assim, né? Quando eu falo isso do matemática, acho que as pessoas ficam, meu Deus, como assim? Por que matemática? Mas a verdade é que eu sempre fui muito apaixonada por matemática. Durante o meu Fundamental 2, eu tive professores incríveis que fizeram uma diferença
enorme, assim, nesse meu afeto pela matemática, nessa minha paixão. E durante esse Fundamental 2, enfim, eles marcaram muito, e no médio isso se aprofundou muito, né? Ainda mais quando eu comecei a fazer cursinho, eu gostava muito de Olimpíadas também, a famosa OBMEP, né? Então, elas marcavam, assim, o meu ano com bastante ansiedade para participar e conseguir ter um bom resultado. Então, eu sou muito apaixonada pela matemática, gente. Eu amo, é o que eu faço, é o que eu estudo. E apesar de considerar ela dificinho, né? Às vezes a gente tem algumas dificuldades que surgem no caminho, mas faz parte, assim. Eu acho que é uma coisa que me faz feliz, sabe? Eu amo a matemática em si da graduação, mas também amo ensinar para os alunos, né? Tentar trazer ela mais perto, enfim, com que eles se apaixonem, assim como eu sou apaixonada por ela. Muito legal, hein? Você comentou aí que matemática é difícil, eu acho o português mais difícil, hein? Toda aquela parte gramatical de literatura, hein? Eu prefiro matemática. Eu prefiro também. Mas, enfim, a matemática é linda demais, né? E, além disso, a matemática ela tem a principal competência dela, que é a competência de resolver problemas. E o pessoal costuma dizer que o professor de matemática ele vive tentando encontrar o valor de X e nunca encontra, né? Ele é frustrado nesse sentido. Mas quando eu falo de resolver problemas, hoje em dia o profissional do século XXI é um profissional que necessita que resolvam problemas, pessoas resolutas, né, nesse sentido. É uma qualidade que muitas pessoas precisam ter. Porque, caso contrário, ela vai ser substituída por uma máquina mais para frente, né? Então, nesse caso, a matemática ela vem para desenvolver uma habilidade muito forte, que é a habilidade de resolver problemas. Além, é claro, de tudo que a gente vai ficar aqui rasgando seda falando da matemática, né? E o principal que eu acho que a matemática é bem legal, que ela carrega hoje o sobrenome Matemática e Suas Tecnologias. Não é mais falado apenas o nome matemática, né? Então, tudo que envolve tecnologia está ligado à matemática. E eu, por exemplo, sou suspeito, sou adepto e adoro muito a tecnologia. Karen, vamos para a nossa segunda pergunta. A matemática, pergunta que muitos alunos fazem para os professores, né? A matemática é de fato necessária para a formação dos cidadãos? Em que sentido isso se aplica? Nossa, eu acho que essa pergunta que a gente mais ouve, né? Para que eu vou usar isso, né? É muito Sim. comum. A matemática, igual você falou sobre resolução de problemas, eu considero, e ela é essencial, você pode não gostar muito dela, enfim, mas ela é essencial no sentido de que, tanto para a gente, né, no raciocínio lógico, resolução de problemas, de você conseguir visualizar uma situação com mais encadeamento, enfim, lógico-matemático, ela é essencial em tudo que a gente usa, né? Então, o nosso celular, como você falou, tecnologia, ela só existe por causa da matemática. Então, a matemática é anterior à tecnologia e ela está aqui, a tecnologia, devido aos avanços matemáticos que foram essenciais para a existência dela, né? Além disso, resolução de problemas da vida, né? Então, acho que uma pessoa que é boa em matemática ou tem um certo afeto, de certo modo, pela matemática, consegue resolver problemas com muita facilidade, assim, eu acho que consegue tomar decisões mais rapidamente, consegue ver outros caminhos para uma determinada situação. Eu acho que a matemática, ela abre portas, sabe? E a questão das máquinas é uma coisa que, sim, muitas máquinas resolvem problemas, inclusive que nós, às vezes, não conseguimos por uma questão de tempo, enfim, mas nós que criamos as máquinas, né? Então, e tem coisas que elas não conseguem pensar, elas não conseguem ver todos os caminhos, muitas vezes, que nós que estudamos matemáticas conseguimos ver. Então, eu acho que a matemática, ela torna as pessoas muito melhores, assim, no sentido de que conseguem ter uma visão mais ampla das coisas, sabe? Então, os alunos, assim, que gostam de matemática ou que se interessam de algum modo, eu acho que conseguem, enfim, levar a vida de outro modo no sentido de escolha, de decisão, de tomada de decisão, no sentido de visualizar as coisas de um modo mais amplo, sabe? Com certeza. E eu vou buscar, né, o que nós, inclusive, já falamos nessa live, os eixos estruturantes para justificar, né? O itinerário formativo de matemática, ele vai estar com os eixos estruturantes, empreendedorismo, educação financeira, investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural. E se tudo isso não faz sentido para o cidadão, eu não sei o que faz, né? E eu também costumo dizer que, assim, às vezes o aluno pergunta, professor, por que eu vou precisar disso? De fato, né, quem sou eu para dizer o que o aluno vai precisar ou não, né? A vida dele que vai dizer, né? E, nesse sentido, eu costumo dizer que a gente pode viver sem aprender a falar inglês, sem aprender a falar português corretamente, né? E a gente pode viver sem aprender a falar matemática. Mas você, como cidadão, vai ter uma vida de fato limitada, né? Então, avalie o seu projeto de vida, avalie o que você quer para você,
E a partir dessas decisões, abrace aquilo que você quer para você, né? E falando de uma vida comum para todo cidadão, novamente, empreendedorismo, educação financeira, investigação científica, né? Intervenção sociocultural, tudo isso daí é presente no itinerário formativo, é presente na matemática, é presente para o cidadão, e a gente precisa disso. Quem quer ser bem-sucedido na vida, acredito que esses tópicos aqui são fantásticos. Outra perguntinha, agora eu quero saber um pouquinho de você. Fale um pouco, né? Você como estudante de escola pública, fale um pouco como foi o seu percurso da escola pública até a universidade. Nossa, essa é uma pergunta longa, hein? Tem muita história para contar. A gente só tem alguns minutos, mas tenta... Eu vou resumir aqui possível. As coisas importantes. Como o Rafa falou, eu sou gente da gente, né? Então, eu sou de Carapicuíba, que é uma periferia, enfim. E, enfim, minha mãe é doméstica, né? Então, tive aí uma vida difícil, como eu imagino que muitos de vocês. Mas, em relação a esse percurso, né? Na época da escola, eu sempre gostei muito de estudar. Eu gostava muito, então era uma coisa que me dava prazer, não só em matemática, eu também gostava de outras matérias, e entendo como elas também são extremamente importantes, né? Então não era o tipo de aluna, adoro matemática e só matemática, não, adorava história, adorava ciência, geografia, artes, então eu vi ali educação física nem tanto, mas as outras eram coisas que me atraíam, sabe? E aí, durante esse percurso, eu fui me aproximando um pouco mais da matemática, no sentido dos professores, era muita diferença, eu acho que se não fossem eles, assim, nesse meu percurso, que me estimularam muito, eu acho que talvez eu não tivesse seguido esse caminho da matemática, porque eu gostava de várias outras coisas e sentia que poderiam ser caminhos alternativos, sabe? E aí eu fiz o fundamental, fiz o ensino médio à noite, então era bem complicado, o ensino médio à noite é outra realidade, e eu também trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, era jovem aprendiz. E aí, quando foi no terceiro ano, eu falei, meu Deus, quero muito fazer faculdade, quero muito continuar estudando, mas não tinha monies, né, para pagar uma boa universidade particular, que custa bastante dinheiro. Então, eu vi como uma opção, e única opção para mim, cursar uma universidade pública, né? E aí, durante esse percurso no ensino médio, eu decidi fazer cursinho, né? Que são os cursinho vestibular, que são focados em vestibular, que preparam a gente para essas provas, para esse processo seletivo. E foi uma virada de página, assim, sabe? Porque na escola a gente tem um espaço limitado de visão, né? No sentido que a gente convive sempre com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, com os mesmos alunos. E quando você está num espaço maior, como um cursinho, você vê outras realidades, outros grupos, né? Então você consegue ter uma visão muito maior dos professores, enfim. É uma dinâmica completamente diferente da escola. E aí eu fiz cursinho, fazia aos sábados e tudo mais. Só que eu tive todo um percurso, assim, a dúvida, né? Que eu acho que é comum que tenhamos no ensino médio para falar o que eu vou fazer, que curso que eu vou fazer. E aí foi nesse período que eu queria muito fazer engenharia, porque acho que todo mundo que é bom em matemática é estimulado a fazer algum curso de engenharia, por exemplo. E comigo não foi diferente. Mas durante o período, apesar de ter prestado vestibular para engenharia, não vou negar, eu percebi que, na verdade, o que fazia mais sentido para mim não era pensar em alguma coisa aplicada, sabe? Eu gostava de sentar e estudar, e por mais abstrato que fosse, assim, a ideia de não aplicar matemática em alguma coisa era o que eu gostava, e eu gostava muito de ensinar na escola, né? Os professores davam bastante abertura para eu conseguir ajudar os alunos em algumas situações, enfim. Então, era um momento muito especial para mim, assim, de decidir que eu queria dar aula, sabe? Nesse período, eu arrumei um trabalho na educação, que foi no museu, que me abriu portas, assim. Antes eu trabalhava em empresa, no financeiro, nada a ver comigo, assim. E aí foi nesse espaço, assim, de museu que eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Que foi a educação, foram jovens, foi essa interação, foi falar de matemática, falar de ciência, que é uma coisa que eu sou completamente apaixonada, que me abriu essas possibilidades. E aí eu fiz cursinho, enfim, estudei muito, muito, muito mesmo. Era difícil, porque eu trabalhava, fazia cursinho aos sábados, das 8 às 5 da tarde. Então, domingo eu fazia simulado, que é uma outra coisa, né? Que você treina para poder fazer a prova de vestibular de fato. E aí até que eu passei, assim, no vestibular, assim, passei na USP, e foi muito doido, porque eu acho que a gente nunca, tipo, pelo menos eu sabia que eu estudava muito, mas quando você passa de fato, né, é uma sensação, assim, maravilhosa. E aí, atualmente, eu estou na USP, licenciatura em matemática, né? Licenciatura é um curso que você faz para ser professor, para dar aula.
E eu estou lá no 5º ano da graduação, então estou aí na luta, e é isso, mais ou menos, o meu percurso. Resumidamente. Nossa, a sua história, de fato, é inspiradora, né? Inspiradora para muitos jovens, inspiradora para muitos professores, né? Inclusive para orientar os estudantes nesse sentido. Inclusive, tem uma pergunta aqui do professor, né, que comentou que o grande desafio é como ofertar o curso para os estudantes, mostrando a beleza desse curso, mostrando a importância da matemática, mostrando os caminhos de onde é possível, né? Falando, por exemplo, que você escolheu ser professora, eu fico pensando aqui quais profissões que hoje em dia você consegue já assumir o cargo de professora sem ao menos estar formada, né? Então, nesse sentido, tem muitos pontos positivos que a profissão de professor de matemática, né, nos traz, além da ideologia. Mas não vou falar muito dessa questão de profissão de professor, não. Respondendo só novamente essa questão, eu acho que mostrar a beleza e as oportunidades e os caminhos que nós temos dentro da matemática, eu acho que é super válido. Mas e aí, você falou que você entrou na universidade. Como que é o curso de matemática para quem quer ser professor? Para quem não quer também, né, para quem quer dizer uma área técnica, se souber de alguma coisa também pode falar, mas em específico, como é o curso de matemática para quem quer ser professor? Então, eu vou falar especificamente da minha faculdade, né, da USP. Lá são 5 anos de graduação, você pode fazer no período diurno ou noturno, né? Eu faço noturno por causa do trabalho. E funciona assim, você tem matérias de matemática, obviamente, né? Então, você tem matérias que vão além do ensino médio. A gente não vê muita coisa que a gente vê no ensino médio. Vemos coisas avançadas, matemática do ensino superior. Mas além das matérias de matemática, das matérias ali mais abstratas, a gente tem algumas matérias da educação, né? Que são matérias que não vão nos aproximar dos alunos. Então, a gente tem matérias de didática, de metodologia do ensino da matemática, a gente faz estágio, tem muitas horas de estágio que a gente precisa fazer na escola pública, por exemplo, e durante esse percurso da faculdade a gente consegue dar aula, né? Consegue ali ter essa experiência em preparação de aula, do plano didático e afins. O curso, ele é puxado, assim, né? É um curso que matemática demanda bastante tempo de estudo, mas é um curso possível, assim, de fazer por quem trabalha. Eu trabalho desde o 1º ano de faculdade e estou levando o curso, sabe? Então, é um curso focado assim, você tem matérias, mesmo matérias de matemática avançada, né, do ensino superior, você também tem parte da matéria que são focadas para o ensino da matemática, né, para os alunos. Então, estamos falando aqui de geometria, né, estamos falando aqui de volume, enfim, no nível alto, mas como que eu poderia trazer esse conteúdo assim para os alunos de uma forma mais simples, sabe? Quais são os exemplos, como que você pode preparar uma aula? E a gente tem algumas atividades voltadas para isso, mas tem bastante matéria da educação também, né, que a gente faz matérias no IME, que é o Estudo de Matemática, e também na FEUSP, né, que é a Faculdade de Educação na USP. E sobre outras áreas, né, que o Rafael falou. Além de você poder ser professor de matemática, né, tem vários cursos que envolvem matemática, que você não precisa ser, se você gosta de matemática, não precisa ser professor, você tem várias outras opções. Então, por exemplo, tem um bacharel de matemática, que é um curso de matemática voltado à pesquisa. Então, diferente do meu curso, que eu tenho matérias da educação, lá você não tem matérias da educação, não tem matérias de didática, você só tem matérias de matemática pura. Matemática pura é uma matemática mais abstrata, uma matemática sem aplicação, sabe? Mas você também pode fazer matemática aplicada, você pode fazer matemática aplicada em negócios, por exemplo, em economia, você pode fazer matemática aplicada em computação, em jogos, né? Então, você faz ali um curso de matemática e você escolhe a área que você quer aplicar, a área que te interessa, na área que você quer, de fato, trabalhar. Também pode fazer matérias relacionadas, curso de ciência da computação, que é um curso na matemática, né, considerado de matemática. Então, além disso, você tem várias opções. Tem muita gente da faculdade, por exemplo, que faz matemática e trabalha em banco, né? As empresas valorizam muito os matemáticos, porque os matemáticos têm um grande raciocínio lógico, uma grande visão, né, à distância e conseguem resolver problemas. Então, isso é muito valorizado em empresas. Então, a matemática tem bastante opção, não tem só professor, juro. Nossa, muito, muito rica a sua informação, né? Que, de fato, é bom o estudante saber que, através do itinerário formativo, não é também somente para ser professor, né? Tem várias áreas, né? Eu destaco uma área também que é a parte de estatística, que é a parte de tomada de decisões, né? Como que você toma uma decisão para investir ou não numa empresa, tendo em vista a bolsa de valores, todos os cenários. E quem resolve esse tipo de problema, o profissional que desenvolve essa habilidade de forma efetiva, é o profissional de matemática.
né? Então, como ela comentou, além dessa parte estatística, ele pode também trabalhar num banco, ele pode trabalhar numa empresa, ele pode trabalhar na área de pesquisa. Nem tudo hoje é descoberto. Quanto mais a gente sabe, mais a gente não sabe, né? Já ouviu esse ditado? Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente acha que sabe. Menos a gente sabe de fato. Então, nesse sentido, a gente precisa de profissionais. E quanto à questão da universidade para professor, de fato, ela é dividida em duas partes, né? A parte ligada à pedagogia, de como é ser professor, e a parte ligada aos conhecimentos técnicos de matemática, que, de fato, um professor precisa dominar, não para entrar numa sala de aula, mas, enfim, para executar todas as funções que lhes são estabelecidas. Então, o curso de matemática é muito bacana nesse sentido. Pode falar. Só queria falar um pouco sobre estatística, que eu esqueci, vacilei. Tem realmente o curso de estatística, né, que é um curso muito bom, assim, e que a pessoa, enfim, vai aprender a lidar com dados, né? Então, existem estatísticos em várias áreas, inclusive para você trabalhar, por exemplo, no IBGE, né? Então, o matemático ele pode trabalhar em várias áreas, inclusive na geografia, por exemplo, com análise de dados, né? Pode trabalhar na biologia, né? Com áreas específicas. Então, assim, a matemática ela não está só focada necessariamente nos cursos, como estatística, matemática aplicada, enfim. Também é muito usada em outros cursos. Então, você pode fazer matemática e você pode gostar muito de biologia. Então, você pode querer trabalhar com biologia e aplicar os seus conhecimentos em matemática, assim como astronomia, assim como geografia. Então, a matemática, ela te abre portas, né? Porque a matemática, ela é um idioma, ela é uma linguagem que a gente aprende a conversar, e você pode aplicar essa linguagem em várias outras áreas do seu interesse. Então, você não precisa ficar limitado à abstração da matemática, você pode levá-la a outros ramos, a outros conteúdos que também podem ser de seu interesse, até mesmo conteúdos artísticos, né? A música, inclusive, é muito matemática. E eu vou puxar a sardinha, viu? Porque... a partir... E eu vou puxar a sardinha agora. Rafa, eu queria... Oi. Desculpa, Sandra, pode falar. Rafa, eu queria queria comentar a respeito sobre o que a Karen acabou de falar e trazer, né, uma contribuição nesse sentido, que é justamente os itinerários integrados, né, que são previstos também no currículo paulista para o novo ensino médio, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, Karen, itinerário integrado das ciências da natureza e matemática. Nós vamos ter itinerário integrado de linguagens e matemática, né? Ciências humanas, sociais e matemática. Então, um pouco do que você traz, né, dessa sua última contribuição é bem importante também, porque, assim, embora a gente tenha o itinerário puro da área de matemática, né, que eu comentei inicialmente, a gente também vai ter os itinerários que são integrados entre áreas, né, e nessa perspectiva, a gente vai procurar, né, articular aí os aspectos da modelagem matemática, né, os significados dos objetos, os contextos históricos, o pensamento matemático, justificando aí também as relações entre as áreas. Então, não necessariamente uma pessoa que estuda matemática, né, com um pouco mais de profundidade, ela perpassa por várias áreas, né? Então, assim, não necessariamente quem vai fazer um itinerário puro de matemática, por exemplo, só vai ter o viés da matemática, né, como principal foco, mas que também vai contribuir num projeto acadêmico ou profissional em outras áreas. Então, eu queria também trazer essa perspectiva, viu, Karen? Obrigada. Obrigada eu, Sandra. Fico feliz que os alunos vão ter essa oportunidade de visualizar a matemática em outros ambientes também, né? Porque às vezes a gente fica muito fechado a pensar que a matemática é só a matemática, que ela está sozinha ali, que não tem nenhuma outra área se relacionando com ela de forma tão não superficial, né? Porque a gente pode estudar várias outras áreas estudando uma matemática a fundo, uma matemática que não precisa só passar ali como uma tabela, né? E sim como uma área essencial, uma parte essencial para você poder conseguir se aprofundar em outras áreas que podem ser de seu interesse também. Muito bom. Ressaltando tudo que vocês falaram, né? Não dá mais para trabalhar a matemática sem falar de outra coisa, né? Sem falar de um outro eixo estruturante, sem falar de uma outra área de conhecimento, né? Esse é o mundo, esse é o século XXI, esse é o espaço onde a gente tem agora e é o que a gente vai ofertar para os estudantes. Karen, tem uma outra pergunta para você.
Eu quero saber quais são os caminhos, né? Como que você fala com os estudantes, né? Já que você já é professora também, né? Porque nós, como professores, temos a função também de orientar esse estudante, né? Não só o professor que está lá como projeto de vida, mas os professores em gerais, né? Então, quais são os caminhos para ingressar numa universidade pública que os estudantes têm? E outra coisa, quais dicas você aprendeu e que gostaria de compartilhar conosco? Nossa, Rafael, acho que isso é muito essencial de ser falado com os alunos, porque realmente eles não têm esse conhecimento muitas vezes, né, de como você consegue entrar numa universidade pública. Então, eu, como trabalhando assim na educação e muitas vezes em cursinho, percebi alunos que chegavam, mas o que é o Enem? O que é a FUVEST? E essa é uma informação que precisa chegar para a gente, né? Precisa chegar para a gente da periferia, que fez escola pública, porque a universidade pública é um ambiente nosso também, que a gente precisa ocupar, que a gente precisa entrar nesse ambiente, né? Então, como que funciona? Tem alguns modos de você entrar. Então, tem o Enem, né, que a maioria das pessoas conhecem, que é uma prova, um exame nacional que você consegue entrar em diversas universidades, né? Então, você prestou o Enem é legal. Você tirou uma nota no Enem. E essa nota, ela sai em janeiro, mais antes de fevereiro, dependendo do ano. E aí você tem acesso a essa nota através do site, né? Mas também pode usar essa nota para entrar em universidades públicas, né? Então, tem um site chamado Sisu. E o Sisu, ele é incrível, assim, ele dá muita oportunidade desses alunos que fizeram o Enem conseguir entrar na universidade pública através, né, do Enem. Então, você coloca a sua nota lá e você vai ter os seus cursos e vai estar. E, por exemplo, eu tirei 700 pontos do Enem, né, porque o Enem é uma prova que é pontuada, então ela vai até 1000, né, 1000, assim, sendo tipo, meu Deus, foi muito bem, né? E você consegue pontuar essa nota e cada curso que você quer tem uma pontuação específica. Então, por exemplo, digamos que você quer fazer um curso de ciências da natureza, né? Sei lá, digamos que a nota de corte seja 600 e você tirou 700, entrou, muito bem. Se é medicina, por exemplo, a nota de corte mais alta, né? Ali está 850, 900, então você precisa tentar de novo, enfim. Então, o Enem é uma forma que, através de pontuação, você vai pelo Sisu ou pelo ProUni, né? O ProUni é para você entrar em universidades particulares, né? Que é um outro sistema que você usa também, que aí você consegue ganhar bolsas, enfim, ganhar descontos, e você consegue... Esqueci o nome... Enfim, eu esqueci, depois, se eu lembrar, depois eu falo. Mas, além disso, tem os vestibulares específicos das faculdades, né? Então, você consegue entrar na faculdade USP através da FUVEST, que é o vestibular que eu entrei, inclusive, que é um vestibular específico dessa faculdade. Então, muita gente só quer entrar na USP, por exemplo. Então, você estuda o vestibular da USP e é uma prova que tem 2 fases. Então, tem a primeira fase que é alternativa, a segunda que é dissertativa, que é uma opção também. Além disso, tem a Unicamp, vestibular da Unicamp, tem da Unifesp, Unesp. Então, várias universidades públicas têm vestibulares próprios que você pode utilizar, né? Tem o Enem, enfim. Então, por exemplo, eu fiz o Enem, e aí eu fui bem no Enem, e aí eu consegui entrar na universidade pública pelo Enem, foi a UFSCar, mas eu também fiz a FUVEST e consegui entrar. Então, você também tem opções, sabe? De, às vezes, fazer vários vestibulares, e aí, se você for bem, você consegue escolher opções. Outra coisa também que é nova é que você pode entrar na faculdade através das Olimpíadas. Então, não menosprezem a UBMEP. A UBMEP é maravilhosa, é incrível, sou apaixonada pela UBMEP. E além de você conseguir ali ver a matemática de outra forma, que muitas vezes não é prestada na escola, né, com vários problemas, você consegue entrar na universidade pública com ela, né? Então, tem gente lá que estuda comigo que entrou através de Olimpíadas, não só a UBMEP, né? Tem a Olimpíada de Física, enfim, mas a UBMEP eu acho que é a única que é ofertada diretamente no ensino público, né? Eu lembro que eu fiz na escola no ensino fundamental, e são opções. Muito interessante, muito rica as suas informações, né? E eu vou contar uma história que aconteceu e que, por muitos anos também, quando eu trabalhava no Colégio Leopoldo Santana, colégio da região Sul 2 aqui de São Paulo, eu pegava o pessoal do noturno, colocava a escola inteira numa sala, né? E hoje não pode mais, enfim. E fazia uma palestra explicando todos esses caminhos, que é o ProUni, né? O Ciências Sem Fronteiras, o próprio FIES, para os estudantes. E eu tive alguns dados alarmantes, né? Quais deles? Que, por exemplo, 60% dos estudantes achavam que o único tipo de ingresso para a universidade pública era através da FUVEST. E a mentalidade deles era que eles só conseguiam participar e só conseguiam fazer caso eles fizessem um cursinho, porque o pessoal da particular sempre era melhor. O outro caso também, isso que eles conheciam, né? O Sisu, o ProUni,
todos esses programas. Outro caso também que eu observava dentro da escola pública é que os estudantes, eles não sabiam como funcionavam esses programas. Então, eu vi aqui muitas respostas dos professores, o que precisa, né, para ingressar? É estudar, mas às vezes o estudante ele precisa dessa orientação. Ele precisa saber que existe o ProUni, que existe o SISU. Você sabia que, por exemplo, o SISU ele abre vagas no começo do ano, esse é um ano atípico, é claro, né? Mas ele abre vagas no começo do ano, ele tem uma segunda chamada, ele abre vagas no meio do ano para cursos semestrais e pouquíssimos estudantes sabem. E muitas vagas acabam não sendo preenchidas porque o estudante ele acaba desistindo por muitas vezes falta de informação. Então, nós professores, aí é um chamamento público para nós, professores, né, orientarmos os nossos estudantes sobre os caminhos que existem para a universidade, porque a gente vai estar, de certa forma, contribuindo para o projeto de vida desse estudante. Tá bom? Então, assim, muito legal as suas contribuições. Vamos para mais uma pergunta. Como você enxerga, Karen, a profissão de professor de matemática hoje em dia? Quais os maiores desafios e virtudes? Tem uma pergunta no chat que eu guardei para essa também aqui, que fizeram aqui uma resposta. Mas vamos lá, fala um pouquinho, quais são os maiores desafios e virtudes e como você enxerga a profissão de matemática hoje em dia? Tá bom, vou falar das coisas boas primeiro. Bora lá. Eu, particularmente, acho que é incrível, assim, ter esse contato com os alunos, esse contato com os jovens. Eu acho que ser professor, no geral, é uma oportunidade incrível de você mudar a vida, sabe? Então, eu tenho professores que foram essenciais na minha vida e que mudaram completamente o meu percurso, a minha história. E se eu estou aqui agora, com certeza foi porque muitos deles foram minha inspiração, né? Então, eu acho que é essa percepção, né, de você conseguir passar o seu conhecimento, de você conseguir ter esse acesso aos alunos, a essa geração, e de você conseguir fazer essa diferença. Então, acho que a profissão de matemática ela é essencial, é uma profissão que eu acho que a gente tem bastante perspectiva, no sentido de que, a gente tem bastante opção, né? Acho que muitos professores acham que, só posso dar aula ali no Fundamental 2, médio, mas não. Né, o professor ele pode dar aula em outros cursos, por exemplo, eles podem trabalhar fazendo materiais, né, confeccionando material didático. O professor ele pode trabalhar em museus, por exemplo, né? Esqueci o nome, mas tem um museu de matemática também aqui em São Paulo, que é incrível, e tem professores de matemática que trabalham lá, trabalhando com esses experimentos, criando essas interações com os alunos, né? Um laboratório de matemática, eu diria. Os professores podem dar aula na universidade também, né? Então, se você fizer só a graduação, você só pode dar aula realmente ali para o ensino básico, né? Mas se você fizer um mestrado, um doutorado, você consegue dar aula em universidades. Então, tanto universidades particulares, como também públicas, né? Tendo ali um doutorado, talvez um PhD, enfim. Então, tem opções, né? Até mesmo fazer pesquisa na área da educação, né? Tem professores de matemática que não dão aula, tem professores de matemática que trabalham com pesquisa, né? Então, que eles ali estudam, como que eu posso, na probabilidade, da melhor forma possível, né? Que tipo de aula eu consigo fazer para esses alunos, quais são os experimentos que eu posso criar. Então, tem várias vertentes do professor de matemática, eu acho que tem bastante opção. E os desafios, eu acho que o maior desafio é manter os jovens próximos da gente, né? Eu sinto que está cada vez mais difícil, ainda mais agora, nessa situação de pandemia, a gente conseguir manter essa relação e se aproximar dos alunos. Então, acho que a motivação, acho que além de ser professor, você também ali tem que fazer um trabalho de motivação constante, né? De aproximar o aluno de você e em relação à matemática, que costuma ser uma matéria mais abstrata para eles, de mostrar a importância desse conteúdo, mostrar como que isso é essencial para eles e aproximar cada vez mais da rotina. Não adianta a gente querer fazer uma matemática completamente distante deles, né? Tem que ficar próxima deles e fazer com que eles enxerguem a importância e apreciem aquilo como uma coisa que é importante para eles e que possa fazer a diferença. Então, acho que muito legal, né? Com certeza, com certeza. Eu vou atacar o principal desafio, né, que os professores falam muito, né, é como ensinar alunos desmotivados, né? E aí, pensando nisso, que o itinerário formativo ele foi criado para trabalhar em cima dessa questão da motivação, da opção de escolha, de um direcionamento maior para que o estudante ele olhe o projeto de vida dele e vê o que ele esteja aprendendo em sala de aula faz sentido para o professor. Né? E nesse sentido, eu acho que é muito bacana. E como enxergar a profissão de professor, né? Eu costumo dizer que eu sou muito realizado na questão ideológica da profissão.
né? Vamos pensar comigo, né? Tem uma frase de Paulo Freire: a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar as pessoas e as pessoas conseguem mudar o mundo. E nesse sentido, eu acho super válido e eu me sinto muito realizado nessa questão ideológica da profissão. E também eu fecho com uma outra frase forte também, que é assim: nunca desista de uma profissão antes de ver alguém bem-sucedido. Tem muito estudante que muitas vezes ele estuda, ele é o melhor estudante, mas ele não faz um projeto de vida, ele não estuda como que é uma profissão, ele não sabe como que é o caminho, né? E nesse sentido é muito importante ele ter essa noção. E ser professor de matemática hoje em dia é uma situação difícil? Sim, a gente sabe. Mas como a Karen falou, todos os caminhos que o professor pode seguir, né, é muito vasto, muito rico. Karen, vamos para mais uma? Bora. Como que é? Eu acho que essa daqui você já respondeu, você pode até ser sucinta. Como que é o mercado de trabalho para professor de matemática? Sim, eu acho que eu respondi, até peço desculpa, das opções que a gente tem, né? Então, foi o que eu falei, acho que muita gente fica fechada no sentido de pensar que ser professor de matemática é só trabalhar em escola, no ensino básico, mas a gente tem várias outras opções que são muito ricas. Então, tem muita gente que faz licenciatura em matemática e não se identifica com o perfil de dar uma aula, né? Não gosta de ficar na frente dos alunos, não gosta de fazer esse trabalho, gosta de fazer uma outra relação. Então, por exemplo, muitos professores se voltam também para o mercado virtual, né? Que está bombando, inclusive, ainda mais agora que está tudo virtual, né? É esse trabalho pelo YouTube, né? Então, isso é um vasto, né? Um caminho vasto, assim, que também pode ser seguido e também pode ser seguido de outras formas. Como eu falei, a pesquisa no ensino da matemática, é trabalhar em outras áreas, como museu, né? Dar aula em outras instituições, não somente para os alunos do Fundamental 2 e médio. Muito bom, hein? Aqui, essa pergunta que eu vou fazer para você é sobre o novo currículo paulista, né? O currículo do ensino médio. Eu gostaria de saber, até porque o currículo paulista ele não é um currículo estritamente para as escolas públicas, ele também é para as escolas particulares. Inclusive, você comentou que você lecionou numa escola particular. E eu quero saber se você já ouviu falar sobre o novo currículo paulista do ensino médio, sobre todas essas transformações que virão, e quais são suas expectativas daqui para frente. Certo. Para ser sincera, eu não ouvi muita coisa a respeito desse novo currículo do ensino médio. Não ouvi muita coisa, li algumas notícias, algumas coisas a respeito, mas nada muito aprofundado. A Sam, inclusive, trouxe muitas informações interessantes aqui no início da nossa live, né? Mas as minhas perspectivas são boas. Eu sinto que isso vai ajudar muitos alunos a ter essa ponte da escola para o ensino médio, porque são ambientes completamente diferentes, são propostas completamente diferentes, e eu sinto que muitas vezes, na universidade, os alunos chegam despreparados, né, sem entender como que esse processo da universidade funciona. Então, acho que isso vai ser muito interessante também no sentido de escolha, né? Eu acho que o jovem tem muita dificuldade de escolher o que quer, né? E ainda mais essa dificuldade de ter opções. Às vezes a gente não sabe as opções que a gente tem, igual eu. Gostava de matemática, eu ficava, mas eu quero fazer o quê? Quero fazer engenharia, economia, talvez. Eu até pensei em fazer astronomia, por exemplo. Então, você ser direcionado, você entender quais são as minhas opções de fato, né? Quais são as áreas que eu posso trabalhar, em qual área, porque às vezes você gosta de uma coisa, mas você gosta, sei lá, de um ponto específico daquilo, né? Eu acho que esse novo ensino médio pode direcionar melhor os jovens e fazer essa ponte, e, inclusive, eles saírem de lá muito mais preparados, mesmo se não quiser fazer uma universidade, por exemplo, né, um curso técnico, alguma coisa fora que possa ser interessante para eles. Então, eu tenho boas perspectivas para esses jovens aí. Nesse sentido, tem um dado alarmante, né? Se você for pesquisar, você vai ver que é o cenário da educação do ensino superior dentro do Brasil. Hoje em dia, muitos jovens, eles começam a fazer a universidade e param no meio do caminho, mudam de opinião, mudam de opção, né? E esse número chega até a ser alarmante. Dos jovens que ingressam na universidade que terminam no tempo correto, chega a ser de 50%. E muito disso dá através da opção de escolha, de fato, do que ele vai fazer. E eu também acredito que, às vezes, vale a pena a gente dar um passo para trás para dar dois para frente. Vale a pena, olha, eu entrei no curso, esse curso não tem a ver com o que eu faço, eu dou um passo para trás, mas eu dou dois para frente, porque eu não vou terminar um curso que eu não vou usar, eu não vou ser feliz, né? E vou fazer outro que eu me identifique melhor. Mas, com essa flexibilização do ensino médio, de fato, o jovem ele vai ter mais, como eu posso dizer, ele vai ter mais oportunidade, ele vai ter mais chance de trabalhar essa mentalidade através, inclusive, da disciplina Projeto de Vida,
para que a escolha dele seja de fato mais assertiva. Né? Comenta aí, quem foi que já fez uma faculdade, pode comentar aí no chat, que acabou trocando depois, isso é natural. Mas quando a gente começa a trabalhar todas essas perspectivas, todas essas ideias que a gente tem de mundo, todas as opções que a gente pode seguir, conhecendo a quem a gente vai enfrentar, a quem a gente vai seguir, né? Até eu citei um livro aqui, Arte da Guerra, né? Mas, nesse sentido, a gente tem mais artifício e eu tenho certeza, eu acredito que as minhas expectativas são positivas quanto ao novo currículo do ensino médio, quanto aos itinerários formativos, quanto ao que o jovem vai oferecer. Tá certo? E eu gostaria também, se a Sandra, quais são suas expectativas também em relação ao ensino médio? A gente não combinou isso, mas bora lá, fala um pouquinho. Então, a minha expectativa vai ao encontro do que vocês falaram, né? Eu também, como professora da rede, espero que o novo ensino médio ele seja entendido, compreendido, né, pelos estudantes, pelos professores. É importante fazer a leitura desse documento, é um documento de sistema, né? Então, ele traz muitas questões importantes para a reflexão da escola, para o estudante, mas eu vejo uma porta, né, uma grande oportunidade para os estudantes terem a ampliação dos seus conhecimentos, a ampliação do seu projeto de vida. Espero que mais estudantes ingressem nas universidades, caso eles queiram, né, ocupem os espaços públicos, porque são nossos. Enfim, eu desejo que a gente tenha aí um percurso bastante reflexivo e bastante proveitoso para todos nós, né? Para os estudantes, para os professores. É isso que eu espero aí para o novo ensino médio, né? Show de bola, Sandra. E a gente está chegando, infelizmente, no nosso fim, né? No fim da live. E eu gostaria só de agradecer a presença da Sandra, agradecer a presença da Karen. Karen, muito obrigado. Eu sei que você está aí no intervalo entre uma aula e outra. E é isso, Karen. Finaliza, dê alguma dica pessoal e depois a gente fecha essa live. Obrigada, Rafa. Só um comentário, né? Essa coisa de mudar de curso é super natural. Eu, por exemplo, entrei em física, e aí foi em física que eu me descobri que, na verdade, eu era apaixonada por matemática, e era ela que eu queria estudar e me encontrei, sabe? Então, tá tudo bem mesmo a gente mudar de ideia, né? O importante no momento a gente vai se encontrar. E sobre a questão dessa relação com os alunos, eu acho muito importante a gente mostrar para eles as opções que eles têm, né? Então, eles não sabem muitas vezes e mostrar que são possíveis. Eu acho que exemplos de pessoas que estudaram na escola pública, né, que não são ricos, não tiveram ótimas condições financeiras nem nada, estão ocupando esse espaço na universidade pública, né? E está dando tudo certo ali. Eu acho que é uma inspiração importante, sabe? Mostrar que é um espaço nosso, que nós temos que ocupar e que é estudar, gente. Tem que estudar bastante. Inclusive, queria ter até dado umas dicas de estudo aqui, mas infelizmente não deu tempo. Mas é estimular os alunos a estudarem e mostrar as opções, né? Como que eles podem fazer isso. Então, materiais que podem ser interessantes. Tem muito podcast hoje em dia. Tem muito livro, assim, de forma mais didática, mais interessante, que chama o aluno para a gente. A gente tem muito acesso também a aulas online, né? A professores incríveis, super bem preparados, que dão essas aulas pelo YouTube. Enfim, então acho que é mostrar para o aluno essas opções e tentar trazer ele o máximo possível para a gente. Muito obrigada aí por terem me ouvido. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tá certo, obrigado a todos e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.